Boa noite a todos, meu nome é Pedro Cabral e hoje eu gostaria de falar sobre uma das maiores paixões minhas, que é a guitarra, especificamente sobre o timbre da guitarra e o que faz com que esse timbre seja exatamente isso que a gente escuta. O primeiro fator é a madeira. Existem vários tipos de madeira que você pode usar para construir uma guitarra. Algumas dão um som mais escuro, mais fechado, enquanto outras dão um som mais aberto, mais claro, mais agudo, pode-se assim dizer, de acordo com a densidade da madeira. Os captadores são bobinas que vão transformar o movimento das suas cordas em sinal elétrico. Eles são extremamente importantes para o processo e existem dois tipos diferentes de captadores. Existem os captadores single coils, que são uma bobina só, que tem um som mais magro, mas eles apresentam um certo ruído. Os captadores humbuckers, eles têm um som mais encorpado, com menos brilho e não tem esse ruído que é presente no captador single coil. A Stratocaster, eu diria que é a principal guitarra já criada no universo. E o principal utilizador dela, eu diria que foi Jimi Hendrix. E vários outros lugares, outras pessoas usaram Stratocaster. A Telecaster é uma guitarra muito utilizada, principalmente em música country. A gente pode perceber que ela tem dois captadores single coils, assim como na Stratocaster. E também é uma guitarra muito importante para a história da música. A Les Paul é a guitarra oficial do rock, e ao contrário do que a gente pode pensar, ela não foi criada inicialmente com esse intuito. A gente pode ver ali o senhor Les Paul, que era um guitarrista de jazz. E aqui a gente tem o B.B. King mostrando a sua guitarra semiacústica. As guitarras semiacústicas são aquelas que possuem cavidades dentro do seu corpo, que fazem com que o som dela, mesmo desplugado, consiga ser audível. Sobre efeitos, gostaria de falar primeiro sobre o wah-wah, que é um filtro que vai fazer que, de acordo com o movimento do seu pé, ele vai deixar passar ou as frequências agudas ou as mais graves. Então ele é muito utilizado em solos de guitarra e também muitas músicas rítmicas. O compressor, que é esse efeito que a gente está vendo aqui, o que ele faz? Ele pega tudo que está muito alto e diminui o volume, e tudo que está muito baixo e aumenta o volume. Dessa forma você vai ter seu som comprimido e mais linear durante a música. Existem também os drives. O primeiro que eu gostaria de falar é o overdrive. Ele é um drive mais fraco, que acontece quando você amplifica e amplifica o sinal de tal forma até que os componentes eletrônicos não consigam suportar tal amplificação e comecem a distorcer. A distorção propriamente dita, ela acontece quando essa amplificação é muito severa. Dessa forma a gente começa a ter uma deformação muito grande do som, das ondas da sua guitarra. E por último a gente pode falar do fuzz, que é essa amplificação levada ao extremo, de forma que as suas ondas que antes eram mais senoidais passam a ser quase que quadradas, tirando muito da característica do som, mas deixando também um som muito interessante. O delay é basicamente as repetições do som da sua guitarra, que vai diminuindo conforme o número de repetições que são feitas. Eu particularmente amo delay e utilizo delay freneticamente quando eu toco. Gosto bastante. O chorus é um efeito que vai simular como se tivessem duas guitarras tocando ao mesmo tempo, de modo que uma está a afinação dela está um pouquinho diferente da primeira. Vai dar um efeito espacial muito interessante, o efeito chorus. E aí a gente tem o efeito phaser, que o que ele faz? Ele coloca junto do sinal da guitarra um outro sinal duplicado, só que com a fase um pouco diferente do sinal inicial. Dessa forma a gente vai ter um efeito como se a guitarra estivesse em movimento. O trêmulo, basicamente o que ele faz é diminuir o volume e aumentar periodicamente. Dessa forma a guitarra a gente vai ter um volume parecido com essa função como eu coloquei ali. O módulo do CNX. Amplificadores. Existem basicamente duas escolas importantes de amplificadores, a britânica e a americana. A britânica a gente tem principalmente os Marshall, que são os amplificadores de alto ganho, e o Vox, que é um amplificador que a gente chama de classe A. Sobre os amplificadores americanos, a gente pode falar principalmente do Fender, que tem o som limpo mais bonito de todos, isso é sem dúvida nenhuma. Isso também os amplificadores Mesa Bug, que são referência no quesito metal e extrema distorção. Eu finalizo aqui com uma citação de Steve Vai, que é um dos maiores guitarristas que existe. O seu timbre ele está nos seus dedos, não nos seus amplificadores ou efeitos. Antes de qualquer coisa, o guitarrista é o principal elemento para definir o timbre de uma guitarra.